Interpretação de texto. Olá a todos, eu sou o professor Jason e hoje vamos tentar entender um pouco sobre essa barca que é a interpretação de texto. Primeiro vamos entender por que a interpretação de texto é tão crucial. Não se trata apenas de entender palavras, mas de decifrar mensagens e tirar conclusões. Essa habilidade é um diferencial em diversos contextos, seja na escola, no trabalho ou na vida cotidiana. Então vamos lá? A importância da interpretação de texto. Esse quadrinho da Mafalda, ele define muito bem sobre isso. Viver sem ler é perigoso, te obriga a crer no que dizem. Eu uso isso como um mantra e vamos tentar entender o que ele quer dizer. Quanto mais você tem informação, mais fácil maior será a sua visão de mundo. Interpretar um texto é também ter uma visão de mundo. Saber o que o texto quer dizer e ir além do que as palavras propriamente dizem. É lógico, não é viajar na maionese sobre um texto, mas entender de fato um texto científico ou um texto poético. Saber diferenciar quando dá um valor poético ou não a um texto e quando dá um valor de veracidade ou não a um texto. Em uma era onde as fake news rolam soltas, saber interpretar as entrelinhas é fundamental. Vamos a algumas estratégias básicas. Identificação de palavras-chave. Esse é um fenômeno interessante. Em muitos jornais, as manchetes tentam fazer o maior número de chamada espetacular possível para atrair o leitor. E boa parte dos leitores se atraem realmente pela manchete, mas não chega a ler o texto. Isso é um dos primeiros erros. Ler o texto é fundamental. E na ânsia de fazer a manchete, na ânsia de fazer uma manchete chamativa, muitas vezes comete alguns erros crassos. Então, algumas palavras-chave te dizem muito sobre. Então, grávida e sobreviveu. Isso aqui já são duas palavras-chave fundamentais nessa manchete. Onde está o erro? Vocês conseguem identificar aí? Aqui nós temos o contexto. Então, são três elementos-chave da interpretação de texto. Achar as palavras-chave, entender o contexto e olhar as pistas. O que são as pistas? São outras palavras, outros termos que te dão uma ideia geral. Então, as palavras-chave é grávida, sobreviveu. O contexto, em que contexto essa grávida sobreviveu? Ao acidente. E a pista é a obviedade da manchete e aí está o erro. Grávida que sobreviveu ao acidente, a acidente está viva. Isso é uma manchete, é um texto redundante. Vamos lá então, alguns exemplos práticos e aplicações. Olha, observem bem esse texto. O céu estava nublado, mas ela trouxe consigo um sorriso radiante. Aqui estamos diante de um texto um pouco mais poético. Quais são as palavras-chave aqui? Céu, nublado, sorriso radiante. Então, eu entendo que as palavras-chave são céu e nublado, que referem ao céu, algo amplo, nublado, algo mais escuro, mais sombrio, e o sorriso, algo mais contente. Contexto. Então, o contexto aqui então é justamente esse. O contraste entre o céu nublado, aquela coisa pesada, carregada, e o sorriso, que é radiante, que sugere que a personagem trouxe alegria, apesar das circunstâncias adversas. Aqui a palavra apesar é a pista principal. É a pista que vai indicar a resiliência dessa personagem. Vejamos mais um aqui. Veja esse texto. No cenário atual, é imperativo abordar de maneira eficaz os desafios relacionados às mudanças climáticas. Agora temos textos mais científicos. Dados recentes revelam um aumento alarmante nas emissões de gases de efeito estufa, contribuindo diretamente para o aquecimento global. Diante dessa realidade, medidas urgentes são necessárias para mitigar os impactos ambientais. A implementação de políticas governamentais focadas em fontes renováveis de energia e a conscientização da população sobre práticas sustentáveis são passos cruciais. Bom,
Não vou terminar de ler o texto, já entendo para entender basicamente o texto. Aqui, o primeiro ponto é: quais são as palavras-chave que nós podemos achar aqui? Lembro para você. Tic-tac, 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 tic-tac. Aqui. Mudanças climáticas. Eu sei que o texto fala sobre mudanças climáticas. Esse é o foco. Dados recentes. Então, as mudanças climáticas não são ao longo do prazo, mas ao longo do tempo, mas sim dados recentes. Aumento. Isso já me diga que há um aumento nas mudanças climáticas. Emissões de gases de efeito estufa, aquecimento global. Todos esses termos são palavras-chave para entender. Se eu ficar apenas com esses termos-chave aqui, eu já consigo entender o grau de problema que nós temos aqui pela frente. Agora vamos para o contexto. Cenário atual, realidade. Nós estamos falando em que contexto estamos falando? Estamos falando dos anos 80, dos anos 70. Estamos falando de agora. É a realidade, cenário atual. E quais são as palavras-chave aqui? Aumento alarmante nas emissões, políticas governamentais, aqui, a implementação de políticas governamentais, mobilização coletiva. Então, tudo isso aqui, né, são elementos que dão a entender e a partir daqui eu posso interpretar esse texto de forma correta. O contexto do texto é onde, quando, por quê. Isso vai ajudar a dar sentido ao texto. Vamos lá. Nesse exemplo, as estratégias de interpretação de texto, por exemplo, são aplicadas a um contexto argumentativo, nesse caso, enfocando a compreensão do problema, as soluções propostas e a importância de mobilização coletiva. Tá? Então, a interpretação de texto ela vai muito além do que as palavras querem dizer. E, se você chegou até aqui, parabéns! Lembre-se, a prática constante é a chave para o aprimoramento. Espero que tenha apreciado essa jornada conosco. Uma última dica, leia bastante. A leitura é o melhor exercício que você poderá fazer, tanto para fazer uma boa interpretação, quanto para construir seus próprios textos. Não subestime o poder que o hábito de leitura constante tem. Lembre-se, essas são apenas pequenas dicas. Para fazer uma boa interpretação de texto, é necessário que você leia mais. Nos vemos na próxima e até mais.